Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que você está desse lado. Hoje, no dia 27 de dezembro, estamos a estudar o livro de Romanos, capítulo 14. Não fazemos estudos profundos, claro, mas cremos que o pouco que podemos entender já nos ajuda a termos esse desejo de nos aprofundarmos nas Sagradas Escrituras. Se há um tema que poderíamos inserir a este capítulo, seria, não é? Algumas Bíblias sugerem, como aqui eu tenho aqui, tratando com os fracos na fé. E tratar com os fracos na fé vai necessariamente nos voltar para a questão da tolerância. A tolerância com os fracos na fé. Por que que o apóstolo fala de tolerância com os fracos na fé? Porque nós, ou você que já cresceu na fé, às vezes não entende que você não chegou nesse patamar de orar todos os dias, meditar todos os dias, ter um dia na semana para jejuar. Você não entende que chegou nesse patamar com muito esforço, paciência e ensino também dos outros. Às vezes é que nós entendemos que crescemos tanto e estamos num nível tão alto que não conseguimos descer para buscar os outros. E quando os outros também vão ao nosso encontro lá em cima, não conseguimos tolerar as suas falhas, os seus erros. Então, e é preciso termos atenção que quando falamos dos novos na fé, não tem nada a ver com idade. Um adulto de 50 anos, uma adulta de 40 anos, pode ser novato, novata na fé e cometer erros de adolescente, erros de principiante. Se não formos tolerantes, não vamos converter ninguém. Por isso é que Paulo fala aqui sobre o comer, porque as carnes, a comida era um grande problema naquela época por causa do sacrifício que se faziam por causa das comidas. Então Paulo está a dizer, aquele que come não condene o que não come e vice-versa. Aqui o contexto de tolerância volta-se muito, sobretudo, para aquelas questões que nós vamos olhar ligada à nossa experiência de vida e aquilo que nos possibilitou crescer. A ideia não é impor a nossa experiência sobre os outros, mas que através da nossa experiência eles encontrem um caminho para crescimento, porque cada um afinal vai viver a sua própria experiência. Por isso é que do versículo 5 ao versículo 9, o apóstolo está a nos ensinar o quê? Que fracos e fortes, vivos ou mortos, somos do Senhor. Ou seja, aquele que se diz o pai na fé é do Senhor, o filho na fé é do Senhor, o que se converteu há muito tempo é do Senhor, o que está apenas se convertendo agora também pertence ao Senhor. O importante é isso, porque há discussões que estão apenas debaixo do sol, lá no trono não chegam, porque se baseiam apenas em opiniões humanas, e não é para isso que Deus olha. Deus olha para a essência. O versículo 10 é um versículo que precisamos olhar com cautela, o versículo 9, porque quando Paulo fala que vivos ou mortos somos do Senhor, alguns irmãos propositadamente, uns meninos na fé, mas outros até mesmo artistas e mercenários, querem abrir aqui espaço para conexão e contato com mortos. Paulo não está a falar disso. Paulo está a dizer que vivemos fazendo a vontade do Senhor e morreremos na vontade do Senhor, tal como a Bíblia fala. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó estão mortos, mas por que Deus continua sendo o Deus deles? Porque na verdade morte existe para nós. Para Deus todos estão patentes diante dos seus olhos. Olhamos para o versículo 10 a 13, onde Paulo vai chamar a nossa atenção para sermos intercessores, exortadores e não juízes. Essa é a temática. Somos intercessores, exortadores e não juízes. Por que você tem que ter cuidado com o juízo? Porque quem muito olha para a falha dos outros perde a noção das suas falhas. E quem muito olha somente para as falhas não consegue aplaudir os outros quando fazem aquilo que é certo, não conseguem aplaudir os outros quando acertam no propósito, porque nos tornamos pessoas amargas, nos tornamos caçadores de erros, caçadores de pecado, nos tornamos uma lupa humana, e isso nos torna uma pessoa difícil de conviver, a respeito da qual todo mundo vai querer
é distância. Então devemos tolerar os pecados? Não. É, por exemplo, falar de um homossexual. Epa, é homossexual, homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem. Eu te aceito como ser humano, mas vou reprovar as tuas práticas porque ferem o coração de Deus. Então é disso que estamos a falar. Não é deixar o irmão caminhar debaixo do erro, não, mas é você entender que não é juiz e que na condição dele, conhecendo o que ele conhece, você faria exatamente a mesma coisa, ou seja, cometeria os mesmos erros. Hoje, por exemplo, nós somos tão juízes que olhamos para a terra do jeito que está e falamos: Eva, Adão, vocês se aparecessem agora aqui na minha frente, eu não sei o que poderíamos fazer. Eu não sei se você alguma vez já disse isso, de olhar para o céu e dizer o que Eva foi fazer, o que Adão foi fazer, a nos condenarem a esse sofrimento. Só que no lugar da Eva e no lugar de Adão, nós faríamos exatamente a mesma coisa, ou ainda pior, eles comeram fruto, nós parece que derrubaríamos a árvore para vender até os frutos para os animais, né? Então aqui olhamos também para o versículo 14, onde entendemos que a temática é sobre essência e não opinião. Precisamos focar na essência e não apenas na opinião. Na essência, como assim? Paulo está a dizer que nenhuma coisa é por si mesmo imunda. O que o apóstolo está a dizer? O apóstolo quer nos levar para o princípio da criação. O apóstolo quer nos dizer o seguinte: foi Deus quem criou todas as coisas, e Deus, segundo a Bíblia declara, criou todas as coisas perfeitas. Quando é que a imperfeição ou a imundícia entra na terra? Quando o homem peca contra Deus. Logo, o homem quebrou a lei natural das coisas, quebrou a lei essencial das coisas, mas a essência está lá dentro. Por isso é que vemos muitos animais que hoje queremos distância a todo custo, morte a todo custo, até plantas e tudo mais. Mas o que Paulo está a dizer é que o imundo é nos olhos de quem vê. Por isso é que nós conhecemos uma frase muito popular, né? Que o dinheiro não tem valor nenhum. Só tem valor porque é o homem quem dá esse valor. Realmente isso é verdade. Então há coisas que são pecados. Na opinião de alguns decidem ver pecado onde não tem, decidem ver falha onde não tem, decidem ver erro onde não tem. Meus irmãos, a partir do momento em que Cristo morreu por nós, Ele nos tirou dessa vida conformada às regras. Olha o que o salmista Davi diz no Salmo 1: medita na sua palavra e tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, no princípio da caminhada cristã, meditar não é exatamente prazer, se torna uma obrigação. Você não meditou, a cabeça te arde. Quando você lembra que tem que meditar, você fica atormentado porque queria ter de fazer outra coisa. Enfim, no princípio parece uma regra, mas depois se torna prazer. Por isso é que eu gostaria de apresentar o meu exemplo. Eu não tenho uma agenda que diz a hora que eu oro, a hora que eu medito, essas coisas. Eu tinha no princípio da fé cristã, mas depois eu entendi que aquilo que faz parte da minha rotina obrigatória não precisa exatamente estar catalogado, porque faz parte do ar que eu respiro e da vida que eu vivo. São coisas que já faço naturalmente. Então o que o Paulo está a dizer é isso: focar na essência das coisas e não somente na opinião que temos a respeito delas, porque quando focarmos na essência, vamos perceber o que realmente é uma e outra coisa. Aí no versículo 17, do 17 a 21, Paulo está a dizer que o reino dos céus não é comida nem bebida. Por quê? Naquela altura em que Paulo escreve, os gregos e outros povos sacrificavam animais aos ídolos, e quando sacrificavam, aquela parte da carne que não era feita ao sacrifício ia para os mercados e vendiam, e as pessoas sabiam. Então alguns judeus entendiam que comer aquilo não tinha mal nenhum, porque se foi consagrado ao Senhor está purificado. Mas outros entendiam que não, se foi consagrado ali, aqui também continua consagrado. Paulo está a dizer: olha, você que acha que está consagrado não come, mas tenha certeza do porquê que não estás a comer, que é por causa do que você quer em Deus. E você que come também não julga quem não come. Ou seja, Paulo está a dizer que Deus não vai vos julgar por causa da comida e da bebida. Deus vai vos julgar por causa da forma como vocês encaram a morte vicária do seu filho e a presença do Espírito Santo derramada sobre
sobre nós. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Crentes ranzizas, crentes confusos, crentes trancados, esse problema veio até hoje. Então olhamos para o adventista, diz que o dia verdadeiro é sábado, e ele diz que, claro que quando digo ele diz que, não todos adventistas, é uma forma de falar, né? Olha para o que ora no domingo e diz: você está condenado a ir para o inferno porque o domingo não é o dia do Senhor. E o domingueiro, né, ou o protestante olha e diz para o do sábado: se você continuar a pensar que é só o sábado, você também vai estar condenado, porque estás a pensar que o domingo não vale. O dia do Senhor é todos os dias. A minha opinião, aquilo que eu posso entender das escrituras é o seguinte: quer ficar no domingo, está tranquilo. Quer ficar no sábado, está tranquilo. Quem é que vocês estão a buscar num e no outro dia? Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então está tranquilo, paz e alegria no Espírito Santo. Repito, há discussões que estão apenas a nível dos homens, mas Deus nem sequer olha para elas. Ele olha para o íntimo do nosso coração, para a forma como andamos. Por isso é que aqui o versículo 23, Paulo vai falar de integridade. Paulo está a dizer o que no versículo 22? Desculpa, que você não seja condenado naquilo que aprova. Ou seja, aprova o sábado, se dedique no sábado. Aprova o domingo, se dedique no domingo. Porque há uns que aprovam uma coisa, mas nem se dedicam. Ou seja, fazem regras, mas são os primeiros a tropeçar nelas. Criam mecanismos de moralidade, mas são eles que fora do meio social são os primeiros a atropelar. Então Paulo está a dizer: não adianta, a ideia é ter integridade, porque Deus vai nos julgar conforme aquilo que nós entendemos a respeito dele e conforme aquilo que nos foi ensinado a respeito dele. Então, se você aprendeu a adorar no sábado e ainda assim se esquivava do sábado, você será julgado nessa perspectiva. Eu serei julgado nessa perspectiva. Paz e alegria no Espírito Santo, integridade e temor ao Senhor. Olhamos para o versículo 23 e encerramos: tudo que não é por fé é pecado. Por que tudo que não é por fé é pecado? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O cristão não tenta, ele faz. O cristão não vê se vai dar certo, ele sabe que já deu certo, é pela fé. Meu irmão, hoje experimentamos muitos fracassos em nossas vidas. Não é porque Deus não atende às nossas orações, não. É porque nós não aplicamos fé nas coisas. Por que muitos crentes começam um namoro e acabam? Porque quando começam não estão a avisar o casamento, estão a ver uma tentativa de saber se vai dar certo. Essas tentativas trazem dúvidas e limitações que automaticamente impedem que as pessoas se expressem com verdade, e por causa disso acabam rompendo a relação. O cristão vai levar o currículo e de repente não é chamado e olha para o seu Deus, quanta injustiça. Não, mas a consciência dele ao levar, foi levar, é para se dar certo. Deus, se não deu também fica assim, não faz mal. Nós oramos, mas já oramos com dúvida. Deus, se responder está tudo bem, se não responder, pá. Enfim, precisamos aplicar fé nas coisas, e a nossa fé é baseada no seguinte: independentemente da resposta que venhamos a receber de Deus, Ele vai comunicar uma resposta e a sua vontade será feita. Então, coloque fé na tua espiritualidade, coloque fé nas tuas relações familiares, coloque fé nas tuas relações de trabalho, coloque fé nas tuas relações com a tua comunidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, com fé, tudo é possível ao que crê.